bom ter vocês aqui. Obrigada pelo convite, obrigado por terem aceito. É um prazer porque a Office Connection, junto com a Cavalete aqui na Abimad, a gente tem essa roda de conversa. É onde a gente coloca o que tem de mais moderno, o que tem de mais humano, as grandes mudanças que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, esse é o momento de vocês colocarem para a gente o que vocês realmente querem falar, o que é importante para a empresa de cada um de vocês. Então, onde eu quero começar agora é que vocês se apresentem e podem fazer o pitch de vocês, tranquilos, pode conversar mesmo, sabe? Falar da experiência, de como tudo começou. Então, vamos começar com a Meire, começa daqui para cá, porque aí fica mais fácil. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E falar um pouco da nossa área de Facility Management. É uma área que eu sou apaixonada, já estou nessa área há muito tempo, né? Então, hoje aqui eu estou representando a Abrafac, eu sou membro do conselho da Abrafac, e a Abrafac é uma grande associação, né? De suporte profissionais para os profissionais da área de Facility Management, de Property e de Workplace. Então, nós temos ali a obrigação, né, o viés, né, de fazer essa interação de network entre os Facilities Management, de fazer a interação entre as empresas, as organizações, né, e atuar dentro desse mercado com inovação, conhecimento, né. Então, é um prazer para mim estar aqui. A gente vai discutir hoje sobre né, como que a gente trata ali arquitetura e FM, né? Como é esse trabalho conjunto, que para a gente é muito importante. Então, muito obrigada. Olá, eu sou a Jéssica, eu sou da Estúdio Mies. Nós temos... Muito bacana receber esse convite de vocês, né? Porque com toda essa loucura que a gente teve de pandemia, né? De tudo mais, então tá presente, assim, no evento tão bacana, é muito, muito legal. Nós trabalhamos, nossa empresa, nós temos foco em projeto e gerenciamento de obras, né? Então, a gente trabalha tanto com o público corporativo, comercial, quanto residencial. E eu faço a parte mais de projeto da empresa, né? Então, eu tenho esse pezinho bem a fundo ali nas necessidades, nos problemas, né, do dia a dia, tanto das empresas e afins. Então, eu consigo ter, assim, uma noção bem legal de projeto, de facilidades, né, de melhorias através dessa parte tão importante que é o projeto, né. Vou passar para o Gilson, meu sócio, se ele quer falar um pouquinho também. Eu sou o Gilson, arquiteto e sócio também da Estúdio Mies Arquitetura Interiores. Como ela disse, ela é responsável pela parte de projetos, criação e desenvolvimento. E depois que sai da mão dela, vem para mim, onde eu faço toda a parte de gerenciamento e auxilio toda a parte de gestão e execução de obra. Não só da parte administrativa, mas também de toda a execução, contratação de terceiros e afins. Então, o que ela disse tem muito a ver. Nós temos muito mais o foco no cliente, no conceito. É o que nós falamos que a gente faz do conceito da obra. Então, desde a criação do projeto, o entendimento da essência do cliente, da necessidade que de fato ele apresenta para a gente, e a gente apresenta não aquilo que nós queremos, e sim o que ele tem como intenção, o sonho dele, a essência dele, a razão por que ele quer reformar, ou por que ele quer colocar um assento, ou por que ele quer fazer qualquer coisa. Então, nós gerenciamos isso de fato, entendendo não só a necessidade, mas indo muito a fundo, que é coisa que a gente pode falar um pouco mais para frente, que é legal, que é algo que ela tem que é esplendoroso, assim, totalmente diferente, e a gente consegue passar isso para os nossos clientes. Então, é um prazer enorme estar aqui presente com vocês, para a gente conseguir compartilhar um pouco da experiência. Legal, muito prazer. Eu sou o Felipe Russo, da FR Arquitetura. É um prazer muito grande. Tá ruim aqui, tá? Melhor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Bom, nosso escritório é voltado para uma assessoria. A gente nasceu como arquitetura e construção. Primeiro arquitetura, depois construção, e hoje a gente tem um portfólio de serviços que vão desde real estate e property, passa pela parte financeira, arquitetura, workplace e a implantação efetivamente. Então, é um escritório que a gente já tem aí 22 anos de mercado, e a gente veio estruturando isso, entendendo as necessidades dos clientes, etc. e tal, e aí veio
montando essa estrutura, e o nosso foco é assessoria. Eu diria que hoje a gente está muito mais voltado a entregar resultado, muito voltado à área de recursos humanos, de entender as necessidades das pessoas, né? Então, enfim, isso é um pouco na nossa história. Aí a gente está voltado a... Hoje nós não somos um escritório de arquitetura, nem uma construtora, nem uma empresa de workplace, de pesquisa, de research, mas um pouquinho de cada coisa. A ideia é conseguir conectar todos esses trabalhos aí e entregar o produto final. É esse o nosso trabalho, nossa missão. Olá, prazer estar com vocês aqui. Eu sou Gomar Carvalho, eu sou jornalista. Eu cubro a área de recursos humanos e gestão de pessoas há mais de 20 anos. E eu não digo que eu estou com um chapéu de RH, mas eu tenho cá comigo algumas das dores da área, sobretudo nesse momento de incerteza do que vai ser agora o escritório, do que vai ser o trabalho. E vou quebrar o protocolo, se você me permite. Você aí de casa deve estar se perguntando, quem é Karen? Direto para as câmeras, quem é a Karen? Eu trabalho na área de gestão e desenvolvimento humano. Eu humanizo empresas. Eu entro para lembrar que empresas são feitas de pessoas e eles são o nosso maior e melhor ativo. É lá que a gente tem que cuidar da saúde mental, do autoconhecimento, da inteligência emocional, de como a gente reage às coisas. E aqui o meu papel é trazer esse lado humano para as entrevistas, para poder trazer um pouquinho de vocês também. Porque a gente está no dia a dia, no nosso trabalho, né? Todas as vezes a gente está lá olhando para que saia o mais perfeito possível para o nosso cliente. Só que o mais perfeito possível para o nosso cliente também mexe muito com a gente, porque demanda muito de cada um de nós. E é assim que a gente coloca essa roda de conversas exatamente para a gente trazer esse lado nosso, das nossas dificuldades, das nossas alegrias, dos projetos que foram maravilhosos, que fizeram nosso coração acelerar um pouco mais, porque sempre tem causos, né? Sempre tem histórias que a gente quer contar, e aqui é o lugar. Então, é muito bom estar aqui. Obrigada, Guma. Eu queria aproveitar o que você falou de ressaltar o lado humano, o aspecto humano, né? A gente fala tanto em transformação digital, em avanços tecnológicos, e eu particularmente, embora seja de uma geração analógica, eu acredito muito que a tecnologia, ela vai, como eu aprendi, ela vai tirar o que não é humano do humano, né? Que é aquela coisa toda repetitiva, né? Então acho que a tecnologia vem para humanizar. E como é que o trabalho de vocês ajudam a empresa a ser mais humana? Como é que a arquitetura ajuda a ser mais humana? Como é que a área de facility ajuda a empresa a ser mais humana para atrair mais humanos? Bom, eu adoro falar de pessoas, né? Eu acabei me envolvendo com change management há uns 5 anos atrás, e a gente começou a entender o processo das pessoas dentro das empresas. Então, as pessoas me perguntam o seguinte: o que é importante para funcionar o escritório? E eu digo, a felicidade dos colaboradores. E aí, a felicidade traz uma série de outros elementos agregados. Então, o funcionário doente, ele não está feliz, né? Então, se o ambiente não traz saúde, não traz bem-estar, ele não está feliz. E aí existe uma série de outros contextos que trazem, né, essa questão de felicidade. Então, hoje, o funcionário que não está feliz, ele não fica mais. O funcionário que é infeliz, ele não fica e não produz. Se ele ficar, é por um tempo, né? E a um alto custo, porque ele está ali vendendo alguma coisa que ele... E aí, hoje em dia, as empresas não se sustentam mais com esse modelo antigo de hierarquia, de pagar bem e tratar mal, né? Então, a gente tem toda uma metodologia, entende essa metodologia, entende que essas pessoas têm que estar felizes. Então, a gente entende que o sucesso de qualquer empresa hoje, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas começaram a valorizar essa questão de saúde, começaram a valorizar o que, né? Começaram a perceber o quanto elas tinham uma rotina tão maçante, etc. e tal, o quanto isso fez mudar. A gente já falava de workplace muito antes da pandemia,
isso ganhou só um novo viés. Eu acho que, enfim, no final das contas, a felicidade das pessoas é que faz toda a diferença. É, legal. E eu tenho esse conceito também de... A tecnologia, ela é maravilhosa. E ela é muito, para nossa área, principalmente, ela é muito necessária, né? Então, a gente vê que das evoluções dos arquitetos lá do começo até agora, antes fazia tudo na mão, né? E tudo mais. E com a tecnologia, a gente consegue avançar bem mais, assim, nas expectativas, né? E só que eu acho que a tecnologia nunca vai comprar emoção, né? Então, isso é o mais importante. Eu acho que desde quando, a partir do momento que você está trabalhando com uma empresa, que você tem o sonho ali dos sócios de fazer aquilo ficar confortável para os funcionários, atraente, né, para os clientes deles, tá visitando, você está trabalhando com a emoção, né? Tanto que no residencial também, você trabalha com o sonho das pessoas, né? E a tecnologia, ela pode ser enorme, mas nunca vai trabalhar com a emoção. Então, a gente gosta bastante de deixar isso sempre muitas claras, sabe? Então, eu digo que enquanto que eu não vejo meu cliente ali emocionado, chorando, com o olho brilhando, eu não paro. Então, a gente tem que continuar insistindo, porque é aí que a gente consegue usar os dois pontos, tanto a tecnologia quanto a parte humana, né? Você deixa tudo mais humanizado e gostoso, né? Bom, falando aqui da parte de Facility Management é um profissional que veio para cuidar de pessoas, né? Ele veio para se relacionar. Então, a chave do profissional é ele ter empatia e ter bom relacionamento. E nesse relacionamento, as interfaces são de vários níveis, né? Então, você está ali interfaceando com os executivos da empresa, com os usuários da empresa de vários segmentos, departamentos, e como a gente cuida, né? Nós cuidamos ali das instalações e do bem-estar dessas pessoas, a gente tem que interfacear com todos os profissionais que ali cuidam das coisas para nós, né? Então, são interações com vários contratos de gerenciamento. Então, você está interagindo com os profissionais de limpeza, com os profissionais de jardinagem, com os profissionais de restaurantes, com os profissionais de mensageria, e assim, são vários contratos que um facility gerencia. Então, são vários pratos que você tem no dia ali, num malabarismo, né? E, além de tudo, ter o ouvido, né, sensível de entender a dor de cada um, né? A dor do empresário, né? A dor do gestor, a dor de quem executa o serviço num grau de exigência, né? Então, você trafega por várias esferas dentro ali daquela empresa e você fica sendo a pessoa mais conhecida, no local, né? É muito engraçado tudo isso que acontece, chega a ser engraçado, estou até dizendo aqui, porque teve uma vez uma pessoa que chegou para mim, na verdade ela ligou na época de ramal, e ela falou assim: boa tarde, dona Meire, tudo bem? Tudo. Eu não sei se eu estou falando com a pessoa certa, mas me disseram que a senhora tem a chave de todas as portas. Então, isso assim, na hora eu tive que conter o riso, mas é engraçado, né? Como que o Facility Management é visto, né? Ele é aquele cuidador de tudo. Então, a tecnologia, ela veio para ajudar, lógico, né? Você fazia tudo na mão, vários controles, não conseguia tirar relatórios, né, eficientes, que você pudesse enxergar as entregas e a evolução de tudo aquilo que você estava cuidando e gerenciando. Mas o fator humano nunca vai deixar de ser importante. Não vai existir tecnologia ou robotização que vai tirar esse relacionamento, esse prazer de você falar e interagir com pessoas, de cuidar do ambiente, né? Então, não tem como. O que vocês criam, a gente precisa cuidar. A gente brinca que o Facility é o carregador de piano, porque se lembram dele quando queimou a lâmpada e quando tem que fazer uma mudança, né? Quer dizer, é muito interessante. E quando vocês, arquitetos, chegam com os projetos homéricos para colocar em obra, e aí a gente fica
A gente acho que ainda vai falar bastante hoje disso, né? De qual a ansiedade e a expectativa que fica o profissional de facilities quando ele sabe que a empresa dele vai tomar a decisão de reformar algum espaço, né? Então isso é muito importante para nós. Eu acho que essa parte de humanização, ela vem exatamente naquele conceito de entender cada um. E não é só o propósito de responder à necessidade do profissional que está solicitando aquilo. Então, não é exatamente a empresa que tem a necessidade, sim, todos os profissionais, como o próprio arquiteto disse. Acho que a essência da empresa, a história da empresa, o conceito não só de atualidade, mas das necessidades e atividades da própria empresa, para a gente conseguir chegar na essência, de fato, e chegar no conceito e conseguir entregar a resposta. Então, qual que é a solução? Como as duas disse, a tecnologia ela traz muitos resultados positivos. Eu sou um pouco contra muita evolução, porque eu gosto do papel, eu gosto da organização, eu gosto de tudo que eu aprendi, e eu valorizo muito isso. Infelizmente, talvez os novos profissionais não vão dar tanta atenção a isso, não vai ouvir tanto, porque tudo é muito mais fácil, parece que já veio mastigado. Eu, há pouco tempo vi um novo item que tem no mercado, que é quase um WhatsApp da vida, que você manda uma mensagem informando sobre o problema já em todas as respostas. Você manda solicitando como fazer algo, como criar uma música. Acabou de sair esse problema, né? Como criar uma música assim assado, com tal batida, com tal informação, e, bom, chegou pronta a música. E o humano, cadê? Vamos ser substituídos por uma máquina, de fato? Qual que é o momento? Isso me assusta, não sei se é tão positivo, para mim eu não vejo isso como positivo, tão positivo, mas o que a gente tenta realmente trabalhar é realmente entendendo a necessidade de cada um e passando resultados. Então, se a empresa ela tem a necessidade de espaços maiores para ter mais conexão, então a gente vai fazer isso, mas que seja de uma forma mais alegre, entendendo que a essência de cada um às vezes é família, às vezes é resultados, às vezes a pessoa ela tem o costume de fazer algumas coisas, então a gente tem que responder de uma forma que ele vai se sentir bem, senão ele realmente não vai querer ficar no ambiente. Então, já fizemos um projeto há pouco tempo que foi para uma família, até de uma loja de shopping. E assim, quando nós apresentamos o projeto, foi assim, surreal. O resultado de como eles viram, eles falaram, sensacional. Mas será que vai ficar do jeito que está desenhado? E nós levarmos o resultado, entregarmos realmente uma obra finalizada, de tantas lojas que ele tem, uma totalmente diferenciada, que todos que passam na loja, no shopping, tá a pé. Todos que passam na loja falam, que loja diferenciada de games. E eles, quando eles falam com a gente, é com emoção. É com lágrima descendo, de fato. É com tudo que passa na cabeça deles. Tem a história da família deles, né? Tem a história do que eles têm como necessidade. E tem o resultado para que todos os funcionários deles, os clientes, se sintam bem dentro da loja. Então, tem cores específicas, tem tudo que a loja propõe, tudo exposto de uma forma rápida, porque hoje tudo tem que ser imediato, não adianta imediatismo, que antes era uma necessidade que todo mundo tinha uma discussão, hoje não adianta, todo mundo é imediato. Você pega uma criança, ela quer amanhã já aprender a mexer no celular e você não percebe, ela já aprende no segundo dia que ela encosta no celular. Então a gente vê que realmente essa parte de conceito traz muito o que realmente a gente precisa implantar num projeto, que a gente precisa passar para vocês como propósito de cada projeto para que tenha o resultado, ainda mais quando você vem na parte de facilities, que a gente apresenta alguma coisa e você fala, se colocar alguma coisinha vai ficar até um pouco melhor. Isso é muito legal que a gente consegue trabalhar em conjunto e trazer ótimos resultados. Eu acho que é isso. Humanizar sim, mas tentar lembrar dos antepassados que funcionavam muito bem. Só que tomar cuidado com um pouco de tecnologia, senão vai... As pessoas acabam achando que eu consigo baixar lá o programa, né? Eu SketchUp e consigo fazer um projeto. Para que eu quero arquiteto, né? Então aí você fala, opa, peraí, não é assim, vamos conversar. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes te falaram, vamos fazer um projetinho? Até porque sem o arquiteto você não vai conseguir entrar na prefeitura para poder aprovar a obra nunca, né? Então não adianta baixar o molinho lá no Google, que não vai dar certo essa história, né? Em jornalismo também tem, né? Porque tem uma frase do Neruda que escrever é fácil. Você começa com maiúscula, termina com ponto final. Então, sempre fala, mas eu sei escrever também. Então tá bom.
Vocês me desculpem que o meu inglês vocês vão perceber que ele é meio macarrônico. Eu costumo brincar porque tem um filme antigo chamado Down by Law, do Jim Jarmusch, que tem o Roberto Benigni, que fez A Vida é Bela, que ele está preso. E aí perguntam para ele na cadeia, você fala inglês? Ele, I scream, you scream, she scream, we scream. Então, meu inglês é isso. E às vezes eu sinto um pouquinho do Benigni aqui falando aqui na minha orelha. Então, se vocês ouviram alguma conversinha, provavelmente é o Benigni que estava falando aqui para mim, que agora acho que já ficou quietinho, né? E fazendo esse meu inglês macarrônico, como é que a gente consegue fazer uma equação facility, a relação entre facility e arquiteto ser felicity? Posso responder? Aí eu quero dar um pitaco também. Então tá bom, por favor. Essa foi ótima. Então, o facility, ele é um profissional multifuncional, né, como a gente já falou aqui, que cuida de vários vieses de serviços, e ele é aquela pessoa que ele tem um olhar muito crítico e, ao mesmo tempo, amplo. Então, o momento que ele está circulando, ele já está olhando ali o carpete, já bateu o olho na luz, já viu o móvel ali, já viu a cadeira torta, e assim vai. Então, a gente vai conduzindo ali o ambiente, né, da forma que a gente pode. Quando a gente fala que, você respondendo, né, como que a união desses dois pode ser facility, né, que você falou? Felicity. Felicity, sorry. Felicity. Que Oh, sorry. Ok. Então, é quando o Facility tem a oportunidade de fazer parte desse projeto com arquitetura, né? Como você mesmo comentou, é um momento assim que você está apresentando um projeto e vem ali aquela pessoa que cuida das instalações e diz para você: poxa, mas se fizer assim, a gente tem uma dinâmica aqui que se você fizer assim pode ficar melhor. Ou, puxa, não coloca isso aqui que vai me dar um problema sério, né? E aí essas duas áreas, né, interfaceiam e aí o projeto fica muito mais harmônico. Uma outra situação que deixaria a gente muito felicity ou happiness ou melhorar seria assim, que o projeto desenhado seja algo a longo prazo, desenhado a longo prazo. Não que ele não pudesse ser alterado a longo prazo, porque junto com a tecnologia, com a inovação, vem muitas mudanças, mas que o Facility consiga manter e conservar, né, num custo adequado, o que a arquitetura entrega. Porque por muitas vezes, se você faz projetos homéricos, maravilhosos, mas quando isso entra para a operação, quando o Facility tem que continuar a dando a manutenção é absurda, né? O tratamento é caríssimo e por vezes a gente tem a dor de ter que parar ou mudar, né? Parar de cuidar ou ter que mudar porque é difícil cuidar. Então, a união dessas duas áreas e esse olhar a longo prazo, até porque hoje, né, o nosso viés, o nosso olhar, e eu acho que o de todos vocês, está sempre voltado para a sustentabilidade. Então, menor descarte, menor manutenção, lógico que conforto, que tecnologia. Então, isso seria o melhor dos mundos para os facilities. E coloca a planta e ela morre, né? Você sabe que quando eu comecei nessa área em 2000, a gente quase não ouvia falar em Facility. Quando o Facility veio, a gente tinha a ideia de que era um concorrente. E que esse cara tá me atrapalhando, ele quer um montão de coisa, né? A gente tinha um preconceito com aquela história. E depois a gente, enfim, eu acho que a arquitetura corporativa mudou muito, se profissionalizou muito nos últimos anos. O Brasil, a gente faz projetos
para fora do Brasil e a gente vê que a nossa produtividade, a nossa produção tem uma qualidade muito melhor do que a maioria dos países da América Latina, né? Talvez porque a gente tenha bons concorrentes, enfim. E aí, quando a gente fala, né? Hoje a gente tem um departamento de Change Management. Quem é o líder? Com quem a gente fala quando a gente vai fazer uma mudança de caráter humano dentro da empresa? O principal é o Facility. O Facility é o ponto de conexão entre, depois vai entrar a equipe de TI, de RH, né? Então, quer dizer, e de compras. Às vezes, a gente conhece a equipe de Facilities debaixo de uma área de RH, muitas vezes debaixo de compras também, né? Mas, assim, a evolução, e hoje ele é uma figura importantíssima, que a gente não vê empresas grandes de porte sem uma figura, e assim, hoje é o contrário, quando a gente percebe que não é um profissional de formação, que tem uma bagagem de facilidade, se assume esse papel, a gente percebe que o entendimento, o processo fica muito mais longo. Então, é uma história bastante interessante, a gente viveu esse momento de, poxa, é alguma coisa que a gente não conhece, todo desconhecido, como em qualquer mudança, todo desconhecido é assustador, né? E aí a gente depois passa a conhecer, passa a conseguir trabalhar junto, isso é muito legal. Então, a gente... Obrigada. Tem que ter esse relacionamento, né? Porque o Facility sabe os nossos, o ponto de dor ali da empresa, né? Então ele tá ali olhando, observando o tempo todo e a gente quer solucionar, né? Então, tendo esse relacionamento com o pessoal da área, então a gente consegue fazer de uma forma muito mais fácil, muito melhor, né? Então tem que ter esse relacionamento, é bem importante. Eu digo que eu conheci o Facilities quando era só aquela pessoa que entrava para trocar lâmpada, sabe? Que olhava e falava, tá tudo queimado, tem que trocar. Aí hoje a gente realmente entende que não tem como finalizar sem as duas outras mãos que realmente vão ver as nossas dores, vão ver os nossos problemas, que às vezes a gente deixa passar alguma coisa. Que a gente foca na parte de resultado, na parte de soluções, na parte de ergonomia, na parte de diversos pontos que a gente esquece um. E aí vem o Facilities que observa, detalha, coloca lá os pontos e realmente nos ajuda muito. Então o resultado hoje, final, se não tivermos outras duas mãos que realmente vai trazer esse resultado, ressignificar o projeto, fica um pouco mais difícil. Como ela falou, facilita. Quais são as maiores dores do cliente quando ele bate na porta de vocês e fala, preciso mudar tudo agora? Tá ruim. Os colaboradores não querem voltar para o escritório. Então, que dores são essas? O que eles vêm conversar com vocês e como é que vocês dão esse jeito especial de cada um aí? Você sabe que a gente está vivendo um momento agora, diria que um segundo movimento depois da pandemia. A gente recebeu uma leva de clientes que fizeram mudanças depois da pandemia, com designers lindos, com escritórios novinhos, e eles chamam a gente e falam, não está funcionando, e as pessoas não estão voltando, e eles acabaram de pagar uma obra, de investir um dinheiro importante. E aí eu volto lá naquela minha primeira colocação da felicidade dos colaboradores. Falta assessoria. No meu entendimento, a gente viveu um momento de muita mudança, muita transformação, né? E aí a gente tem a tendência de falar, eu vou colocar tudo coloridinho, biofilia, tal, e as pessoas vão vir para o escritório. E aí, então eu diria que falta assessoria primeiro em real estate, eu acho que tem que criar um caminho, né? Então, primeiro em real estate, o tamanho é adequado, o escritório está no lugar certo, né? As pessoas não estavam vindo mais, agora elas têm que vir, elas chegam aqui bem, etc e tal, então acho que esse é o primeiro viés. Depois tem que ter uma assessoria em saber perguntar para os colaboradores, ter metodologia para isso, que as respostas sejam comparáveis com métricas que saibam que funcionem, quantos phone booths esse tipo de colaborador, esse tipo de ocupação precisa, né? Então, isso passa depois por uma questão de neuroarquitetura, de entender cultura da empresa e alinhar isso. Depois o projeto, que sim, é o design. Então, as pessoas hoje estão produzindo direto um design e uma construção. E depois a construção para aquilo ficar de pé. Mas para as pessoas virem,
né, para as pessoas voltarem, elas estarem felizes naquele espaço, existem muitos elementos que precisam ser considerados, e o caráter humano, RH tem que ser levado em conta, o que traz felicidade para essas pessoas, o que faz elas voltarem para se encontrarem. Então, eu diria que esse tipo de busca em workplace, em conceitos, em pessoas que treinam e estudam esse tipo de comportamento é fundamental, e isso não está acontecendo. Então, de novo, né, a gente recebe as pessoas, acabamos de reformar o escritório, olha que legal, tá lindo, mas ninguém vem. Não vem porque falta sala de reunião, não vem porque hoje em dia as pessoas trabalham em mesas coletivas e não tem mesa coletiva. Então, tem um montão de plantas, mas, enfim, as plantas morrem, né? Então, eu acho que falta uma... E aí, até eu vou puxar... Quando o Facility é bom, ele até consegue fazer muito disso, mas ele não é um profissional de RH, então quer dizer, acaba tendo que alinhavar isso. E eu acho que o que falta é criar essa conexão entre todas essas áreas. Eu sinto que isso falta muito nesse momento. Complementando, eu colocaria muito da psicologia, de realmente entender cada um, porque o Facilities ele consegue entender a necessidade, assim como a gente também consegue. O espaço em si ajuda bastante, mas o resultado da arquitetura, e pensando no espaço em si, pensando em todas as obrigações e tudo, você precisa mostrar para a empresa que tem a necessidade daquele espaço, porque muitos hoje estão perdidos. Você percebe que 90% das empresas, o que mais faz é reunião. O que eu tenho de amigo, de TI principalmente, que não conseguem sobreviver, porque é o dia inteiro, das 9 ou até 8 da manhã, até as 20 horas, até as 8 da noite, com reunião o tempo todo. Isso é resultado? Isso traz resultado? Isso traz vivência? Traz o que realmente a empresa precisa? Né? Eu acredito que não, né? Então, realmente, precisa ser muito bem estudado. A gente precisa aprender também, porque eu acho que o foco na arquitetura hoje é dar o tempo para ouvir a todos, como você falou, não só os grandes, digamos, o diretor, aquele que está solicitando um projeto, mas sentar e conversar com todas as equipes. Entender, tem funcionalidade eu ter um espaço seu, uma cadeira sua com seu nome, como antigamente. Há pouco tempo, tem uma cadeira com seu nome. Tem a necessidade disso, determinar uma obra e falar, ó, X vai sentar no ponto X? Não tem mais a necessidade. Mas tem a necessidade que a pessoa esteja lá. Em quanto tempo ela vai se dedicar para isso? Quanto tempo ela vai demorar da casa dela até o local de origem da empresa para ela se dedicar àquilo? Vale a pena psicologicamente pensar, né? Ela vai chegar e vai conseguir trazer o resultado? Então, isso vai precisar muito ainda de estudo, acho que vai precisar de um desenvolvimento absurdo, que a gente ainda não vê essa luz, eu acredito bem, que assim, a gente consegue desenvolver algo legal para esse momento, mas essa luz já está assustando um pouco, já está incomodando um pouco, porque ela está sendo solicitada. Mas como que a gente consegue chegar nesse resultado? Realmente precisa trabalhar muito o item ouvir, né? Para trazer o ponto, para conseguir passar a solução para todos. Mas eu complementaria, eu diria o seguinte, a metodologia para ouvir já existe, né? Eu acho só que ela andou muito longe da arquitetura durante muitos anos. Então, existem áreas de research que realmente conseguem ouvir as pessoas, e por exemplo, eu vejo pesquisa de RH comparada com pesquisa de engajamento em workplace, elas são totalmente diferentes. A gente fala com um cliente, ele diz assim, não, a nossa equipe de RH já fez uma pesquisa, né? E aí essa pesquisa ela não é comparada nem comparável com as melhores práticas em termos de ocupação de espaço. Então, eu diria o seguinte, elas já existem, está faltando só anilhar cada uma delas e aglomerar. Então, acho que a questão é a conexão entre elas, né? Eu diria que a gente, assim, eu tive uma experiência com um concorrente há 6 anos atrás, mais ou menos, que já apresentava uma solução em termos de change management, de mudança de cultura, no momento em que só empresas de tecnologia passavam por esse movimento, né, de ter muito home office, de ter muita flexibilidade, etc. e tal. E pessoas que até de idade, com mais idade, enfim, tinham muita dificuldade em conseguir... Eu trabalhei 20 anos sentado numa mesa com uma sala fechada. Como é que você me diz agora que eu não vou mais ter a minha sala?
Isso é uma ruptura muito grande, muito difícil. Então, existem metodologias que vêm até da área de tecnologia, né? Quando se implanta um sistema num grande banco, por exemplo, tem o dia da mudança, aquele sistema mudou de um modelo para outro. Como é que você garante que aquela cultura foi assimilada e que no dia da mudança aquele sistema novo vai funcionar? Então, essas metodologias existem há muito tempo. Elas há talvez 8, 10 anos é que tenham começado a vir para a arquitetura. Então, o que eu acho que a gente precisa aqui é conectar essas metodologias que já existem. Assim, eu vejo já em alguns lugares muito sucesso nesse sentido. Então, quero destacar aqui a questão de a gente se render a alguns modelos, a alguns profissionais que a gente acredita onipotente, a gente acha que vai conseguir resolver todas as soluções, mas a gente tem profissionais específicos em cada área e cada um contribui muito melhor no seu quinhão ali, no seu ramo, né? As pessoas, elas foram brutalmente, né? Essa mudança foi muito brutal, né? Então foi devido à pandemia, né? Que as pessoas saíram daquele mundinho ali corporativo, bonitinho, de todo mundo presencial e foi para um home office. Então, assim, é uma coisa muito nova para muitas pessoas, né? Lá fora do país é super comum, né? Ter esse tipo de método. E aqui não. Então, assim, as pessoas sofreram isso muito agressivamente, né? De uma hora para outra. E depois se acostumou, né? Então, para voltar, assim, tem muita gente que fica naquela, né? Putz, prefiro do outro jeito, trabalhar de pijama ali, né? Só trocar a blusinha de cima para fazer a reunião. Então, é muito brusco. Então, tem que ir com cuidado, tem que ir com calma para não dar aquela pressão negativa, né? E outro ponto que eu vejo, né, que você até comentou a respeito de reuniões. Então, são muitas reuniões. Então, você sai desse tratamento de choque que a gente teve, dessa mudança brusca de ir para home office, né? Os facilities não foram para home office, tá, gente? Os facilities ficaram nas operações, chorando ali sem cliente, com tudo vazio, cuidando das instalações. Foram feitas muitas obras, aproveitado para fazer certas reformas e obras que a gente não podia fazer, tinha que fazer no final de semana. Limpeza limpou mais do que podia fazer, manutenção também, enfim. Mas nós não saímos dali. Então, o fator humano, né, voltando ali no fator humano, né, esse facility trabalhou com cada daqueles profissionais que não podia sair, né, treinando, auxiliando, dando suporte para eles, né, para que eles se sentissem seguros em atuar, e a nossa preocupação com eles, deles irem e voltar de uma forma segura também. Então, o Facility, ele fez esse papel meio de psicólogo, é uma coisa que a gente é um pouco também, né? Sem falar quando a gente tem que dar um jeitinho na arquitetura. Também tem isso. O Facility tem bom gosto, ele dá um jeitinho ali, né? E, enfim, mas, então, o que aconteceu ali naquele ambiente? Nós que somos facilities, nós também tivemos o nosso choque, né? De todos os meus filhos foram embora e eu fiquei sozinha ali, né? Com um pouco de pessoas. Depois, os nossos clientes, né, os usuários, como que a gente vai receber, tudo que a gente tem que fazer para que ele se sinta seguro para retornar, né? Então, o pessoal de facilities, então vai cuidar de tudo. Vamos olhar, né, se as plantas morreram, vamos trocar as plantas, vamos olhar, revisar todos os ambientes, vamos ver todas as manutenções, todos os tratamentos da casa de máquina, todos os processos de higiene, confere todos os insumos, enfim, tal, tudo para que quando ele passe pela porta ele não tenha medo, né? Porque muitas pessoas entraram em pânico. Mas agora, o que acontece quando ele volta, né? Ele continua com a gama de reuniões que ele tinha, com o agendamento de reuniões que ele tinha, e está ali com o time dele. Então, né, com o time do departamento ali, e não sobra tempo para interagir. Às vezes as empresas fazem várias alterações de layout, ele chega ali empolgado com tudo que tem de novo,
mas ele não tem o tempo também de curtir isso, então é um momento que a gente está passando que ainda está em readaptação, né? É um momento de se adaptar, momento das pessoas olharem ali de cada organização, porque a gente sabe que isso é uma decisão top-down, né? De que as pessoas possam estar nos seus escritórios, né, conversando com a pessoa do lado, ou com a área que também está ali naquele dia, que de repente é uma interface, né, e diminuir as reuniões que às vezes você faz a reunião, o andar de cima com o andar de baixo, a frente da sala com o fundo da sala, e assim até com o colega da frente. Outro dia a gente começou a dar risada, a gente estava todos em reunião e nós estávamos em 3 espinhas de estação de trabalho, né? Então, essa readaptação, eu diria que seria realmente um ressignificar, né, das pessoas. E é um estudo que é um movimento que ainda vai levar um tempo. E como foi comentado, as pessoas estão extremamente estressadas, né? Se você está na sua casa, então você já começa a trabalhar muito cedo, tal, você quer ganhar o dia do home office para você produzir melhor, tal. Mas quando você está com os seus amigos, seus colegas de trabalho, você não consegue mais sair como antes você fazia. Eu ia para uma sala de reunião e conversava ali com os meus amigos, ou eu ia para uma copa, né? Eu ia para uma cafeteria, e hoje você está preso num computador. Então, ainda é um momento de pensar, né, numa recolocação disso, né, numa reconstrução entre o home office, né, e o dia que você está lá no seu trabalho mesmo, presencial. Ainda falta, eu acho que para o fator humano, falta as empresas pensarem nisso. Deixa eu só fazer, eu vi vocês dois falando de top-down, né? E eu acho que é exatamente talvez aí que passe a questão do caráter humano. Quando a gente tem, e aí a gente começa a falar com os especialistas de pesquisa, por exemplo, e a gente percebe que da onde vem o sucesso desse tipo de pesquisa, que é a base da pirâmide é ouvida. Não quer dizer que o CEO vai tomar a decisão do que os colaboradores querem, mas ele aprende primeiro o que os colaboradores querem, e depois ele conhece o risco de tomar uma decisão diferente. Então, eu acho que, desculpe ter insistido nesse tema, mas eu acho que a questão de conseguir ouvir com profissionais especialistas em ouvir, com metodologias específicas para ouvir os colaboradores, criando os workshops, criando esses elementos, fazem com que a base da pirâmide seja ouvida e ela cria uma estatística. Ou seja, todos os gerentes vêm de carro, né? Um exemplo, que todos os gerentes vêm de carro. E aí o prédio está num lugar que o transporte público é horrível. E aí todos os colaboradores da base da pirâmide que nunca foram ouvidos continuam não sendo ouvidos, e aí depois de uma pandemia eles têm que voltar e passar por esse... Então aí isso traz a infelicidade, traz o desgosto Então eu acho que a gente tem que se curvar aí essas metodologias que existem, estão aí, não são novas, mas a gente ainda não... A questão talvez é que a gente não esteja conhecendo ainda. Mas quando eu falo top-down, acho que até aí a expressão não ficou muito clara, mas é bem isso que você falou. Eu entendo a base da pirâmide, então a pesquisa com os usuários, ela é muito importante, né? Eu tenho algumas experiências recentes que foram muito produtivas em relação a isso, e quando eu mencionei, no caso ali, né, mencionando o top-down, mas é quando você escuta essa base, ela é primordial, porque é ela que dá o tom, né? É com ela que as pessoas são as suas ferramentas, né? Ninguém cresce sozinho, e sim, né, com pessoas, mas que essas áreas que fazem essas pesquisas, né, elas consigam levar isso para alta gestão. Então, quando a alta gestão da empresa recebe o que os funcionários estão precisando e o que eles gostariam, o que seria melhor para eles, então a tomada de decisão pela executiva, pela gestão da empresa, fica muito melhor.
Então aí eles vão escutar o que as áreas necessitam, o que aqueles departamentos, e a gente está falando aí não só de uma camada da corporação, mas sim de todas elas, inclusive essa que você comentou. A gente olha o problema da grande maioria, né? Não só da elite, então de gerência para cima. E quando você leva essa consciência para o gestor mor, para a executiva, né? Que você mostra esse estudo e ele pega essa ideia, aí é que eu te falo, tem que vir de cima para baixo, né? Porque aí ele assume esse papel, divulga dentro da organização como vai ser o novo modelo, mesmo sabendo que o modelo talvez não agrade o nível de gerentes, né? Mas ele sabe que vai agradar outros níveis e que vai ser muito melhor, né? Então, quando a gente tem essa experiência, que é esse conceito que você tem, é certeza de dar certo. Acho que o CEO mais do que top-down, o CEO é o sponsor, né? É o principal sponsor de qualquer processo de mudança, né? Falando de dados, né? Questão de pesquisas em RH, eu percebo hoje que a área vive um momento também forte de transição quando você fala em ser uma área orientada por dados, People Analytics. Eu falo Analytics, eu não falo Analytics, porque sai errado e sai Analytics, que é um conceito que eu estou desenvolvendo de lirismo mesmo para RH. Então, vocês me perdoem que até há pouco tempo eu estava ouvindo vozes também aqui de novo. Então, acho que assim, com o passar do tempo, eu acredito que a área de recursos humanos ela começa a utilizar melhor os dados, a fazer mais perguntas, para ter mais insumos para transformar a empresa e para se transformar. Talvez as pesquisas de clima ainda, em grande parte das empresas, sejam aquelas que são uma vez a cada 2 anos, que é muito mais perguntando da gestão do que necessariamente da estrutura que é oferecida para o funcionário. Imagino que com o crescimento da importância da experiência do empregado, isso comece a se reverter um pouquinho. Mas o que eu queria mesmo saber, quem que deixa a plantinha morrer? Mas não fala disso não, então vamos fazer o seguinte. Vamos falar de plantinhas e mais Quem que deixa ou que deixa? Ah, não sei. Bom, quem é o quê? Bom, tô brincando. Não, chamando a questão de meio ambiente, a pauta ESG está cada vez mais presente em tudo quanto é canto da empresa. Então eu queria ver um pouco de vocês em termos de projetos, em termos de facility management também, como é que esse conceito tem ajudado ou não o trabalho de vocês. E aí, a plantinha só serviu de gancho, tá? Por favor. Para a área de facility management, o ESG veio a somar, né, por conta de você poder trabalhar dentro de uma governança. Então, você tem um caminho para você seguir, né? A gente trabalha muito com ecoeficiência, então, dentro da área de facility management, a gente tem muita preocupação com água, com energia, né? Com produtos imobiliários, se eles são sustentáveis, de origem dele, e tudo isso trazendo para as empresas, né? O que a nossa área consegue gerir, né? E também ser estratégico no ponto do que faz parte de dos indicadores dessa empresa. Então, o Facility Management consegue muito bem atuar dentro desses vieses, né? Ter network com todas as empresas que podem trazer essas soluções, seja as empresas de um produto de limpeza, seja as empresas prestadoras de algum serviço, e a gente procura dentro dessas empresas que elas tenham esses conceitos com a sustentabilidade, então com o ESG, que é a governança de tudo isso, não é só dizer eu sou sustentável porque eu uso X produto, mas e sim, enquanto eu respeito na minha linha de serviços, né? Como eu respeito o meio ambiente. Não é só eu usar ali um produto X, mas vamos ver o ciclo de vida desse produto. Então, a gente tem total consciência disso e a gente pode trabalhar muito perto junto com os nossos clientes. E falando disso, o que a gente utiliza, né, a nossa base de network e a busca constante, né, prospectando fornecedores que venham com esse mesmo mindset, né, e que tenha esse viés. Então, cada vez mais
o facility está exigente quanto à sua carteira de fornecedores. Então, os fornecedores também precisam mudar, né? Não dá mais para fazer o mesmo, né? A gente tem que trabalhar junto para essa conscientização do meio ambiente. Senão tem aquele fenômeno chamado de greenwashing, né? Que é o parecer. Isso, greenwashing. Parece que o produto é sustentável, só que quando você vai ver, ele só usou uma das fontes, uma matéria-prima. O resto da cadeia é todo insustentável, ou seja, não respeitou qualquer ciclo. E o greenwashing ele vem para alertar a respeito disso. Bem colocado. Eu acho que os pontos são interessantes. Eu tive um cliente que uma vez disse o contrário do que você disse aqui. Eu achei interessante também, é que não basta ser, tem que parecer, né? Tem que parecer ser. Então, o que eu diria é que o design também, ele contribui muito para isso. Os conceitos hoje de sustentabilidade dos espaços, eles não são mais em open space, né? Então, hoje a gente vive um momento, as tendências em workplace, hoje elas dividem os espaços em bairros. Isso faz com que se gaste e se perca muito menos material, porque eu preciso fazer muito menos reformas. A questão da modularidade, o escritório não precisa ser reformado a toda hora, ele é adaptável. Então, se a necessidade da empresa muda, isso não passa nem pelo material, é só pelo design, como a gente montou aquele espaço. Então, não basta o material ser super sustentável, e eu compro ele num ano, jogo fora no ano seguinte, compro de novo, faço outro design, né? E se eu consigo criar essa modularidade, que é uma tendência muito interessante, que faz controle de ruído, eu tenho bairros de até 40 pessoas, então essa modularidade faz com que o escritório seja totalmente flexível, ele se adapte às necessidades, inclusive financeiras da empresa, não precisa fazer uma obra para cada departamento que cresce ou diminui, e você está contribuindo com esse jeito de uma forma incrível, porque você não tem mais, você diminui o volume de renovação de uma forma gigantesca. Então, a gente, às vezes, não só precisa olhar, tem que olhar o produto, tem que conhecer a cadeia, mas tem que pensar em como é que você otimiza isso de uma forma inteligente, e isso é fundamental. E é uma tendência, eu diria que a gente está na 5ª geração dos escritórios, a gente já teve os cubículos, as salas fechadas, open space, as escrivanias, e hoje a gente está no momento que essas vizinhanças são importantes e elas fazem todo esse papel, né, que contribuem muito com esse modelo. Tudo. Falou tudo. Quem o bateu, Odete Hortman, ele não. Por que a planta morre? Porque é viva e porque tem ar-condicionado, e ela não foi feita para isso. A gente hoje, graças a Deus, tem muitos fornecedores, a gente tem muitas possibilidades, né? Então, o mercado está enorme, está gigantesco. Então, assim, o profissional, né, nós arquitetos, nós temos que ter esse olhar, esse cuidado, né? Porque não é simplesmente, não gostei da cadeira, vou jogar fora e vou colocar outra. Não é isso. Você tem que entender o conceito da empresa, você tem que entender o que está rolando ali, né? Para estar atendendo aquela reforma. E reutilizar, sim, o máximo. Então, tudo dá para se reutilizar. Que a gente tem que pintar para mudar a cara, né? Que às vezes enjoa daquele móvel. Mas tem N possibilidades. Então, tudo é possível, né? Basta você ser, o profissional ser inteligente o suficiente para falar, olha, dá para fazer, dar opções, né? Para a empresa e falar, dá para fazer dessa forma. O que vocês preferem? Né? Então, tem que... Tudo dá, tudo é possível. Eu acho que isso é mais visto na parte residencial, como você mesmo falou, de bairros. Então, quando você entra numa casa de vó, e aqueles móveis, o que eu vou fazer com aquele móvel que tem gente que fala que tem cheiro de barata? O que eu vou fazer? Vou jogar tudo fora? Eu vou reutilizar? Vou criar novos ambientes? Eu vou mostrar para o cliente que ele mesmo falando, eu quero jogar tudo fora, eu não tenho interesse nenhum. Tem memória, história, tem memória, não quero. Por que vale a pena? Por que eu não quero jogar, ou de repente faço uma doação, ou eu realmente ressignifico o ambiente, ou todos os ambientes, ou faço um projeto totalmente ressignificado. Acho isso uma puta oportunidade que nós temos, de realmente trabalhar com plantas vivas ou plantas mortas. Tem planta que é desidratada, tem outra que ela é uma planta seca, tem vários tipos. Preservada.
Tratada preservada. Planteia discórdia. Mas realmente, como que vale, qual a necessidade do cliente? Porque eu, por exemplo, eu não vou cuidar muito bem de uma plantinha. Eu gosto, eu converso, mas tem que ser de vaso pequeno. Agora, se eu faço uma parede verde, viva, eu vou cuidar de fato, eu quero realmente isso. Então, eu acho que aí são todas as áreas, principalmente acho que compete muito para a arquitetura, para ela entender a necessidade do cliente, conversar com ele. Você vai cuidar? Tem certeza? Senão vai durar pouco, vai morrer rápido. E aí realmente trazer o resultado para o cliente ou até mesmo buscar novas formas, novos meios e jogar no mercado. Olha, ele não plantou a discórdia, não, mas ele é um momento, é o que mais a gente sofre quando a gente recebe um projeto, né? Você olha para o projeto e fala, meu Deus, como é que eu vou cuidar disso? E para o Facility Management, ele nem sempre ele tem a oportunidade de sentar todas as vezes nas reuniões. Se ele tivesse, algumas coisas não seriam colocadas, às vezes ali em exagero, né? Porque você não vai conseguir cuidar. É o caso da planta. Então, hoje eu vejo que os escritórios de arquitetura, eles já te entregam um book com aqueles cuidados. E aí, a área de projeto, se ela não conversou com a área de facility gestora, né, ela esqueceu ali de dizer quanto custa a manutenção daquilo, né? E quanto você vai colocar no seu contrato. Então, a planta acaba morrendo por que situação? Primeiro, porque ela está no ar-condicionado. Ela vai sobreviver no ar-condicionado se ela tiver a luz natural. Então, a estratégia de onde colocar a planta, onde entra o sol, né? Enfim, também era uma delas. E aí a gente tem as preservadas, as artificiais, né? E a gente precisa pensar que as artificiais eu tenho uma forma de cuidar, consigo cuidar, é um trabalho manual, né? Eu vou ter que limpar, é uma periodicidade muito menor. A preservada, ela é como se ela fosse dessecada, então ela é tratada quimicamente e ela é instalada uma a uma. Então, como é que eu limpo? Com o espanador, eu vou pôr um aspirador, vai sair todas as plantas do lugar, né? Então, a gente precisa realmente pensar, quando a gente faz esse tipo de projeto, qual é o custo da operação dele. Então, a maior dor do facility, né, é quando você entrega algo super bonito, mas que ele volta para dentro e ele não tem o budget para manutenção. Então, essa interação entre as áreas que planeja, né, com a área que vai operar, né, dentro das empresas, ela é muito importante, porque eu sou da área de projetos e estou entregando algo para você, mas o custo da manutenção está com a sua área, né? Então, isso é muito importante. E aí, talvez, menos seria mais dentro de um certo ambiente. Pegando um pouco, só pegar um gancho, acho que é uma coisa bastante interessante. Assim, a gente tem uma tendência de fazer projetos muito mais biofílicos, e aí virou a plantação, né, de plantas mumificadas, para falar a palavra mais feia que sim. Então, e aí eu queria até destacar que biofilia não é só isso. Então, biofilia é usar uma paleta de cores que remeta a uma natureza marinha, uma natureza verde. Usar elementos, uma foto de uma paisagem num ambiente é biofilia. Usar o tapete, pegar um pouquinho de gancho de cada um, usar o tapete da casa da avó, que me traga um conforto emocional de uma memória afetiva que eu tenho da casa da minha avó, é biofilia. Então, assim, todos esses elementos que envolvem, biofilia e neuroarquitetura se misturam muito. Então, biofilia não é só encher de planta o escritório, porque isso vai dar só uma manutenção. Planta morta não é biofilia, planta morta é depressão, né? É deprimente você ver um tronco que já foi uma planta. Então, acho que vale essa reflexão, né? A gente precisa da biofilia, as pessoas precisam se sentir bem,
né, volta no bem-estar dentro do escritório e não necessariamente precisa colocar encher de planta, mas você precisa equilibrar esses elementos. Acho que isso tem muito a ver com a manutenção depois. Legal. Colocação perfeita. Obrigado. Aliás, eu preciso te falar uma coisa e vai servir para todos nós aqui. Eu vi no LinkedIn, eu até comentei, que tinha um novo cargo agora. Está surgindo novas profissões, né? Eu acho o máximo. Diretor da felicidade. Nossa. E aí eu falei assim, que sensacional. E todas as vezes que você fala com uma alegria, e já desde a última vez que eu te entrevistei, eu falei assim, olha, este cargo para o russo é perfeito, né? Porque você é o próprio diretor da felicidade, que ele sempre traz alguma coisa muito positiva para a gente. Há muitos anos eu entrevistei um que era o gerente de emoções. Olha, Isso numa empresa do Sul. E felicidade, durante uma época, foi um dos cursos mais acessados de Harvard, sim, né? é verdade. E é interessante a gente trazer isso, porque a memória afetiva, né, todos esses componentes fazem com que o ambiente de trabalho fique melhor, e inclusive a felicidade, né, da gente estar bem, estar sorrindo. E para fazer esse gancho, como o Guma fala, o gancho é: tragam um momento de muita felicidade aqui, daquele projeto que vocês falaram assim, esse foi o melhor projeto. Esse foi o projeto que fez com que o meu coração batesse mais forte. Eu queria que vocês trouxessem essa memória para a gente, porque é muito bom incentivar depois quem assiste esse programa, de repente fala assim, eu gostei dessa profissão, viu? Para ter essa sensação eu também quero. Além do primeiro, né? Que o primeiro sempre é uma emoção, quando você vê ele realizado. O meu foi, acredito que tenha sido até o nosso, seu também. Foi um escritório numa região ali da Faria Lima, com a JK, importantíssimo, de advocacia. E eles tinham 3 lajes, né? Pagavam o aluguel dessas 3 lajes, né? Enormes. E quando nós entramos, passaram todas as necessidades, conversamos com todas as áreas. A gente gosta bastante de área por área, de cabeça por cabeça, assim, para entender de fato como funciona tudo ali. E quando a gente papo vai, papo vem e tal, e eles queriam entrar nessa questão, isso foi antes da pandemia, tá? Ele quis entrar nessa questão, eles queriam ter esses espaços mais abertos, essas coisas, né, essa modernidade. E aí, a gente acabou pegando a planta, né, das lajes, e a gente descobriu que eles não precisavam de 3 espaços. Isso antes da pandemia. Eles não precisavam de três andares. Tudo que eles queriam dava perfeitamente para ficar em 2, né? Então, quando a gente apresentou esse projeto, foi muito incrível, assim, porque eles falaram, caramba, como assim? A gente vai entregar um aluguel. Então, para eles foi super positivo, porque imagina ali, né, na região, então, caríssimos aluguéis ali, então, e para eles, assim, foi super legal, que falam, não, a gente nunca imaginou, mas, assim, era muito o espaço vazio que eles tinham em volta da laje, assim. Então, quando a gente organizou e ficou tudo que eles queriam em 2 lajes só, foi incrível, assim, foi uma felicidade tremenda. O que eu lembro que não tinha era funcionalidade. Sabe aquela série Suites? Salas enormes para poucas pessoas? Era exatamente isso que tinha. Quando nós revisamos todo o projeto, nós identificamos muito espaço morto. E aí, quando foi apresentado o projeto, a mesma pessoa que todos os arquitetos concorrentes estavam falando que ela não falava um A, ela levantou e começou a bater na televisão, falando, como pode? Não tem significado, não tem sentido, não vai bater. Tem certeza disso? Revisa isso. E essa emoção dela realmente comoveu bastante a gente. Nossa equipe ficou bem marcante. Foi bem bacana, assim, acho que realmente você acertou bem. Além dos residenciais, que quando é uma coisa que eu falei no começo e eu trago agora, que ela tem muito isso com ela. E assim, nem todos os arquitetos têm essa vantagem. E eu, por exemplo, não tenho. Eu faço obra, eu gosto muito de vivenciar, ver problemas, trazer soluções e trazer resultados para o cliente, pensando no cliente e também em cada profissional. Só que ela consegue sentir
a essência da pessoa. A pessoa não estava falando, ela não está falando sobre cores, ela está falando sobre ela. E aí teve um projeto que para mim foi, assim, foi surpreendente, de fato, quando nós terminamos a obra. Ela fez uma parede com uma cor verde que eu falei, não vai dar certo. Foi julgada. Nossa, eu falei, não vai dar certo, vai dar super errado, o cliente não vai gostar. E eu, quando eu pintei a parede, fiquei chocado, falei, vai dar errado. Tenho certeza, quando eles entraram, que eu fiquei tremendo, já começaram lá de dentro, fala bem, entraram no banheiro, lindo e maravilhoso. Quando ela olhou aquela parede, ela chorou. Ali, para mim, eu falei, nunca mais vou falar nada sobre o projeto. E, ao mesmo tempo, me mostrou muito, que realmente é o que o arquiteto tem muito de costume de fazer, facilities com certeza, que é por isso que a gente fala muito, a gente trabalha muito. Uma coisa que a gente costuma falar muito para os nossos clientes é do conceito à obra, de fato, que a gente cria o conceito. E também tem a outra frase que é arquitetura para todos. Não importa o tamanho do projeto. Não importa a necessidade do cliente, ele vai apresentar para a gente a necessidade, quer dizer, importa muito. Ele vai apresentar a necessidade, a gente vai conceituar, a gente vai apresentar. Enquanto não tiver um sorriso, a gente não para. Não para. Né? E agora, quando a gente entrega o projeto, seja ele comercial, corporativo, comercial, nós temos vários modelos. Tem um até de uma loja de alianças que, para mim, surreal, tanto que imitaram perfeitamente. Mas, assim, é muito legal, porque realmente o resultado, o sorriso, acho que é o que mais bem paga a gente quando a gente entrega um projeto e vê que deu tudo certo, sem ficar gastando muito para facilitar falar deu tudo errado. E também quando o cliente ou o proprietário ele fala, meu, parabéns, isso significa muito para mim e com certeza vou zelar por um bom tempo. Então, é isso aí. Foi essa característica da Jéssica que você falou no começo da entrevista? Ela conseguia entender o conceito da pessoa sem ela abrir a boca, a essência da pessoa. Porque ela fala às vezes, minha família, olha, minha vida começou assim, eu sou do interior, eu faço isso e aquilo. E aí, de repente, ela traz... Putz, teve um projeto que eu fui para apresentação, não gosto de ir muito para reuniões de projeto, porque isso eu fico parado só olhando. E aí, durante isso, ela... Meu, foi incrível. No corredor, ela colocou algumas fotos. No corredor, ela criou uns nichos, logo na entrada do apartamento, tinha um puta corredor, acho que foi muito mal projetado inicialmente, mas era uma parede que tinha uma necessidade. E ali naquelas fotos, ela criou uma história, um caminho com histórias da família. O cliente entrou... No 3D, o cliente já chorou. Na entrega da obra, ele falou, preciso ter isso. Um violão lá no fundo, uma área que eu vou tocar um violão, mas o caminho eu preciso das fotos exatamente quais tem. E eu tenho essas fotos. Ela tirou a foto sem o cliente saber. Tinha algumas fotos jogadas por todo o apartamento. Ela pediu licença, logicamente, tirou bastante foto. De repente colocou no projeto. Aquilo, para mim, acho que nada paga. Então, se alguém tem interesse na profissão, tem que ter esse amor, senão não vale a pena. Porque tem muitos, infelizmente, assim como todas as profissões, tem muito profissional que faz para receber e só, mas quando a gente faz com amor, quando a gente faz com carinho, com essa dedicação, ela na parte de projeto, que eu não tenho nenhuma, de certa forma, eu gosto da arquitetura, logicamente amo isso, mas para mim a vivência de ter a realização também de quem trabalha comigo, de valorizar o profissional e trazer para eles também o resultado do que eles estão falando e no resultado final passar. Você teve significado aqui dentro, você tem sentido aqui dentro, tudo que você fez também, para mim tem muito significado, esse é para mim. Eu sei que eu estou falando dela, mas para mim é quando eu vejo meus profissionais também satisfeitos comigo, porque eu não prejudiquei ninguém, eu consegui trazer resultados não só para o meu cliente, mas para os profissionais que trabalham comigo. E, logicamente, a minha felicidade de chegar no final e o cliente falar, meu, parabéns. São os valores, né, intrínsecos, não tem como. Minha vez, então, foram vários projetos, mas eu vou trazer aqui hoje, que acho que está bem intrínseco ao tema, o projeto do Facility junto com a engenharia e arquitetura. Foi um projeto já há muitos anos, é um projeto bem antigo, ali também no Itaim Bibi, ali com Juscelino, Vila Olímpia. E foi um projeto que nós éramos um time de facility de implantação e atuava com o time de project. Então, a gente começou a trabalhar, eu não tinha elevador, eu sou uma pessoa super medrosa, tinha que andar numa caixa, e a gente gritava o nome do rapaz que operava a caixa. E, enfim, nós criamos ali
todos os contratos, então fizemos todos os bids de mais de 40 serviços, fora os serviços de engenharia e manutenção. E assim, a gente foi vendo aquela estrutura se tomando forma, e aí era um projeto que ele ia passar por uma certificação 10 dias depois da implantação. Então, a gente tratou ele em todos os critérios, né, técnicos, enfim, que ele precisava ter para poder ter a certificação. Então, a engenheira ficou maluca, porque cada hora tinha que mudar uma sala de resíduo, tinha que mudar uma forma de tratar os alimentos que chegavam para o restaurante, e assim, várias vezes foram mudados ali o projeto para que a gente, o Facility realmente trabalhava ali, falou, olha, eu vou precisar disso, eu vou precisar disso, e o material tem que ser esse, então tinha todos os requisitos. E um maior prazer, né, depois de toda aquela bagunça, de toda a sujeira, e depois de todo o trabalho que a gente teve para organizar tudo, foi ver as pessoas entrando. Sabe, de manhã eu me lembro de eu estar no mezanino e assim, emocionada de ver as pessoas chamando o elevador, subindo, todo mundo arrumado, todo mundo elogiando, e óbvio, depois de 10 dias a certificação foi fantástica, então ele ainda é o meu projeto que mais me toca, e foi uma parceria muito bacana com toda a área de projeto. Então é certo, né, que vai dar futuro, vai dar certo quando você consegue realmente envolver o profissional do Facility Management nos projetos de arquitetura, de engenharia, ou seja, no sonho das empresas também, porque a gente trabalha por paixão. Eu acho que eu vou ter que citar dois. A gente sempre tem muitos, assim, muitas cada cliente tem uma alegria diferente, né? Eu vou escolher dois aqui, um pré-pandemia e um pós-pandemia. Que assim tem um deles, o pré-pandemia, a Marsh McLennan Companies, a gente fez um projeto com vários sites, uns 15 mil metros, todo o planejamento, a gente fez a parte de real estate, busca imobiliária, enfim, e esse escritório, ele ficou pronto, veio a pandemia e eles se adaptaram pelo modelo de toda essa questão de engajamento dos colaboradores que foi feito, etc e tal, treinamento com os novos modelos, em 3 meses eles conseguiram comprar uma outra empresa, colocar todo mundo junto, entrar na pandemia e se adaptaram 100% na pandemia numa velocidade muito grande. Então, assim, foi um case de sucesso que não foi pensado, assim, um imprevisto que veio depois, justamente por esse trabalho que foi feito a 4 mãos, onde a gente fez o change management, fez toda a parte de workplace, e o resultado disso foi que funcionou muito rápido, né? Então, com um intangível, uma coisa nova na mesa. Então, assim, para a gente foi uma coisa que trouxe muito tapa nas costas. A galera, assim, muito feliz, inclusive, quando a gente entregou essa obra. Assim, você falou um negócio que eu lembro que a gente fez uma filmagem e a gente leu o lábio do menino e falou assim, uau! Né? Então, assim, um negócio que ficou muito legal. E o outro foi agora, pós-pandemia, que a gente fez a Danone. A Danone passou por toda uma reestruturação interna do ponto de vista das áreas, etc. Tá um projeto grande também, e que o desafio era fazer as pessoas voltarem para o escritório. E elas voltaram. O módulo funcionou, né? Então, não faltou sala de reunião, não faltou... E aí o medo deles era gigantesco, a gente não vai ter estação de trabalho para todo mundo, e a gente dizendo, não precisa, cabe desse jeito, tem que ter áreas colaborativas dessa forma e tal. E aí a gente depois também gravou uns depoimentos, e aí o vice-presidente RH falou, as pessoas estão aqui, e era o nosso medo. Então, são os dois projetos assim que até me arrepia aqui falar deles, mas são mais recentes, mas são assim que tem um divisor de águas aí da pandemia no meio, os dois de alguma forma contribuíram com ele. E o tempo voa, tempo. Bom, agradeço a cada um de vocês, porque vocês colocaram o melhor de cada um mesmo, né? Vocês deixaram uma sementinha aqui para quem vai assistir, deixaram uma semente para as pessoas que estão no entorno, e isso é muito gratificante para a gente. Nós estamos aqui num espaço que, teoricamente, a gente teria que falar de um lado técnico, né? Ou que há de novidade,
E o que há de novidade é que bom que somos humanos. E que a gente coloca a nossa humanidade no nosso dia a dia. Eu agradeço a cada um, vou deixar o fechamento para o Guma. Agradeço a cada um de vocês de coração mesmo, porque foi uma delícia. A gente aprende muito com a troca, né? A troca é o grande presente mesmo. Obrigado. Agradeço a todos e vou quebrar o protocolo mais uma vez, para desespero de quem vai editar o vídeo depois. Olá, você que está nos assistindo de casa, do escritório, de uma praia, de uma ilha perdida da Polinésia, mas com um bom sinal de internet, já que você é um nômade digital. Então, entenda essa conversa como uma sementinha que germinou, que cresceu, que virou uma plantinha que ninguém deixou morrer, que gerou bons frutos. E não deixe morrer também essas discussões. Biofilia para deixar a turma mais criativa? Mas não tem planta para isso não. Você aprendeu aqui com o Felipe, você pode usar cores no lugar de plantinhas, tá vendo, malandro? É isso. Muito obrigado, gente. Obrigado.